Você já participou de algum edital que mencionava a restrição regional? Você ficou descontente com isso? É sobre isso que nós vamos falar aqui com ela, que é advogada pela Universidade Estadual de Londrina em Direito do Estado, diretora executiva da MEP Licitações há mais de 10 anos, além de já ter representado, olha só, mais de 100 empresas em sua história e já ter aí arrematado mais de R$ 1 bilhão em contratos, onde só no último ano foram 392 milhões de reais. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a querida advogada professora Priscila Consani. Olá, Ricardo, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre um assunto tão importante que está aí no nosso país, sendo levado para diversos estados e que eu acredito aí que nos próximos anos as consequências podem ser muito difíceis de lidar, né? Então, acho muito importante nós termos essa discussão aí sobre esse assunto. Ô Priscila, eu agradeço também seu tempo, a disponibilidade aqui, agradeço em nome de toda a família Forsetti, e eu amo este quadro aqui, principalmente quando eu trago alguém que tenha uma experiência como a sua, já tive a oportunidade de conhecer o seu escritório, todo mundo lá entende muito de licitação, e para falar de um tema que, se for analisar, isso está meio de lado, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, né? Que é a exclusividade local em licitações. Então, sem mais delongas, por favor, Priscila, o espaço é todo seu. Fechou. Então, nesses 10 anos que nós trabalhamos com licitação aqui na MEP Licitações, nós iniciamos a nossa empresa já com conhecimento da Lei 123 de 2006, que é a lei que traz os benefícios para MEs e EPPs, empresas locais e regionais. E nesses 10 anos de empresa e 15 anos de carreira, de experiência, não se ouve falar, nem aparecia qualquer edital com exclusividade local ou regional até meados do ano de 2022. Isso não era comum, na verdade, posso dizer que eu nunca havia visto, mesmo com a lei existindo desde o ano de 2006, ou seja, de 2006 a 2022 nós estamos falando em 16 anos, né? E dentro desse período não se falava em licitações exclusivas. O que se falava até então? Licitações com benefícios locais regionais. Ok. Veio, então, a nova lei de licitações do 1º de abril do ano de 2021, a 14.133 de 2021. E logo após ela, nós que trabalhamos para diversas empresas, em vários ramos, nós percebemos que estava havendo ali um movimento diferente. Os editais que poderiam trazer os benefícios locais e regionais passaram a trazer uma palavra diferente. Em vez de benefício, colocaram a palavra exclusiva, local e regional. A princípio, nós acreditávamos que era um erro de português. Estava escrito ali em desconformidade, acho que haviam confundido a palavra benefício com exclusividade. Mas não. Quando nós íamos participar da licitação em formato presencial, nós não podíamos nem ser credenciados, e em formato eletrônico, nós nem conseguíamos inserir a proposta. Ou seja, é como se nós, que não fôssemos daquela cidade ou daquela região, simplesmente não existíssemos. E isso nos causou muito espanto, porque aparentemente é algo muito legal. E como não existia nos primeiros 16 anos da lei, por que agora estava aparecendo? Mas tudo bem, foi vindo aos pouquinhos. Aqui no nosso estado do Mato Grosso, nós confrontamos esses tipos de edital, levando as demandas através de representação externa no Tribunal de Contas do Estado, porque a prática vinha muito de município, não víamos essa prática no governo federal e nem no estadual, mas sim nos municípios. E por isso nós levávamos para o tribunal. O Tribunal de Contas
tendo uma leitura exemplar, utilizando de toda a hermenêutica jurídica, leram a Lei 123 de 2006 e a 147 de 2014, que é a complementar, e do jeito que estava escrito, não verificaram qualquer possibilidade de fazer uma licitação exclusiva para uma cidade ou para uma região. Porque, para mim, por mais que parecia óbvio que não era possível, né? Licitação visa competitividade, ampla concorrência, vai que o tribunal achasse algo diferente, né? E eles não encontraram. Então, naquele ano de 2022 e no ano de 2023, aqui no nosso estado, nós pleiteamos aproximadamente 10 representações, então foram poucos casos, e nessas 10 representações tivemos o procedente a nosso favor, ou seja, o Tribunal de Contas falando que não poderia ser feito licitações exclusivas locais ou regionais, apenas o benefício local e regional de até 10% previsto no parágrafo 3º do artigo 48. Então, ele ficou pacificado. Ok. O que aconteceu? No ano de 2022 e 2023, ainda podia se utilizar a lei antiga e a lei nova, não de forma combinada, mas poderia escolher qual das duas que seriam utilizadas. Por isso, nós vimos poucos casos de exclusividade local. Só que ocorre que no ano de 2023, 31 de dezembro de 2023, foi o último dia que poderia ser usado a antiga lei, a 8666. E aí nós vimos uma explosão de pregões presenciais naquele dezembro de 2023. Por quê? Porque a nova lei, a 14.133, ela trazia que a regra é o pregão eletrônico e a exceção é o presencial. Diferente da 8666, que deixava muito aberto, muito flexível a utilização do presencial. A nova não, a nova dizia tem que ser eletrônico, exceção para o presencial apenas em casos muito específicos. E então, no dia 1º de janeiro de 2024, já era obrigatória a utilização plena da Lei 14.133, ou seja, tudo para o pregão eletrônico. Eu vislumbro que, minha opinião, com a minha experiência de todos esses anos, que os municípios se assustaram com o pregão eletrônico. Por quê? O presencial, ele onerava as empresas a participar, eles faziam com que empresas saíssem, mandassem seus representantes na segunda, que voltariam para a empresa na sexta, e poderia ter perdido, então perdia dinheiro de deslocamento, combustível, alimentação, hospedagem. Então, o número de empresas que concorriam nos pregões presenciais eram limitados, eram menos empresas. No pregão eletrônico, essa barreira, essa fronteira foi totalmente ultrapassada. Por quê? Porque aí nós temos empresas de qualquer estado do Brasil, inclusive na nossa legislação pode empresas do exterior, participando daquele pregão, que antigamente tinha maior dificuldade para participar, agora no eletrônico não tem mais. E daí, pregões que tinham 2 empresas locais participando, 1, 3, né, com muita concorrência, a gente via ali 3, 4 empresas, agora eles têm 30, 40 empresas participando. O que, para mim, atinge de forma muito melhor, muito mais clara, muito mais aprofundada os princípios da licitação, que é o princípio da ampla competitividade, da ampla concorrência, da proposta mais vantajosa, economicidade, transparência, publicidade. Né? Nós sabemos que os portais de transparência no pregão presencial não satisfaziam as necessidades, né, que nós precisávamos. Então, o eletrônico, para mim, trouxe, de fato, o cumprimento dos princípios licitatórios. Mas os municípios, aparentemente, não gostaram dessa ampla competitividade, desse número maior de concorrentes. E então, estranhamente, no ano de 2024, inicia-se uma jornada de fazer editais com exclusividade local. Ou seja, Ricardo, é tão chocante, porque não dá para acreditar que ninguém está vendo. Não dá para acreditar que os tribunais não estão fazendo nada. Que os editais agora são exclusivos para a própria cidade. Ou seja, se tem a empresa A, B e C na cidade,
Nenhuma das três tem qualquer interesse em participar de licitação, elas só existem lá na cidade. A partir do momento que eu tenho 3 empresas que podem revender aquele produto ou aquele serviço na minha cidade, eu teria o direito de abrir um edital exclusivo para minha cidade. Ou seja, eu não posso, ninguém mais vai participar a não ser aquelas 3 empresas da minha cidade, e se elas quiserem, porque elas não manifestaram nenhum interesse, só delas existirem. Ou seja, aquela camiseta que normalmente são vendidas por empresas de uniforme de Santa Catarina, que tem preços competitivos, empresas de São Paulo, que chegam camisetas ao valor de 5, 6 reais, agora são compradas dentro da mesma cidade do ente, né, que está comprando, por 40 reais, por 50 reais. Como que comprar por 10 vezes mais é melhor para a população? Nós sabemos que o poder público tem dificuldades em cumprir com o básico, exatamente por falta de dinheiro, exatamente por não colocar os valores, os impostos nos locais corretos e de forma saudável, de forma eficaz. Mas como que agora você pagar por uma camiseta, por um pneu, por uma mochila, 5, 10, 15, 20 vezes mais é vantajoso para a população? Priscila, eu quero até pedir, desculpa eu te interromper aqui, mas pedir para quem está acompanhando, eventualmente, se você se deparou com uma cena semelhante aí no seu município, você tem acompanhado aí na sua região, coloque aqui nos comentários para que a gente possa prolongar este assunto aqui, né? Não sei se vocês perceberam, a doutora Priscila está trazendo aqui, são casos reais. Eu vou pedir até para colocar o Instagram aqui da MEP também, eles têm uma vasta experiência no dia a dia, atuando ali na consultoria em licitações, representando empresas de diversos ramos, né? E esse tema que você está trazendo, ele é bem relevante, porque muita gente se depara com isso, e é comum, né, Priscila, o fornecedor ali, isso aqui é carta marcada, ele desenha alguma coisa ali que para justificar, né? E ele vai para outro município, ele acaba deixando isso de lado. Quando, na realidade, nós temos que fazer aí um belo trabalho, e é o que você está mencionando aqui para a gente, não é isso, Priscila? Isso mesmo. Para mim, ler a lei era o suficiente. Se nós lermos lá o artigo 47 da 123, ele está dizendo assim, Ricardo, que nas contratações públicas da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e EPPs, até aí tudo certo, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência de políticas públicas e o incentivo à inovação. Até aqui, nada se fala em exclusividade. Diz que realmente tem que ter um tratamento diferenciado. Quando nós vamos baixando ali na lei, olhando, por exemplo, os parágrafos, a gente chega no parágrafo 3º, que é muito legal, porque ele fala assim, olha, os benefícios ali do caput, ou seja, desse parágrafo que eu acabei de ler, o benefício que ele está falando ele deixa muito claro, estabelecer a prioridade de contratações de MEs e EPPs locais ou regionais com limite de até 10% do preço válido. Ou seja, não se fala a palavra exclusividade novamente, se fala a palavra prioridade. O que significa prioridade? A empresa local vender até 10% com um valor maior do que uma empresa de fora é vantajoso, sim. Por quê? Porque vai rodar ali o dinheiro dentro daquele município. E 10% a mais não é uma falta de economia gritante que vai causar prejuízos aos cofres públicos. Fomenta o comércio, fomenta a evolução de empregos, né, o desenvolvimento de empregos. Mas espera aí, 100% a gente está falando agora. A gente está dizendo agora que a empresa local tem prioridade não de 10%, de total por cento, porque ela é a única que pode participar. Se ela participar sozinha da licitação e ganhar pelo valor máximo, e às vezes o orçamento da licitação está até comprometido, foi feito um valor de orçamentação muito alto, não importa.
Ela ganhou, foi bom para o município, foi bom para a economia. Olha, Ricardo, eu estava num evento em São Paulo, no ano passado, um evento só de fornecedores. E eu fui falar com o coordenador do evento, foi em São Paulo, e eu falei para ele, como que você não está trazendo sobre exclusividade local? Por exemplo, estados como o do Paraná e de Minas Gerais estão fazendo licitações exclusivas para o estado inteiro, todos os municípios. Como que você não trouxe isso? E aí ele falou assim, mas isso vai acontecer mesmo. O Brasil vai ser tomado por essa exclusividade local. E aí me veio uma grande dúvida que eu gostaria muito que os estudiosos nos respondessem, que é, se cada empresa só vai poder participar de licitação na sua própria cidade, quer dizer que muitas empresas no Brasil vão falir. Porque existem empresas no Brasil que vendem no Brasil inteiro por licitação. Mas ela só vai poder agora vender para sua própria cidade. E o comércio da sua própria cidade não é o suficiente para manter o tanto de trabalhador que aquela indústria tem. Então ela vai quebrar. Ela vai falir. Isso abre precedente, né, Priscila? Eu acho que é válido mencionar aqui também, porque nem sei, será que essa empresa é regional mesmo, né? Porque quem domina aí o tema é a pessoa vai lá, abre um CNPJ em determinado local, tal, para participar de um processo. Eu chamo assim aqui, Ricardo, de Tião. Eu chamo de Tião. Eu falo assim, chega no Tião e fala, Tião, eu vou abrir uma licitação de pneu. O Tião é o primo do vizinho da minha mulher. Aí o Tião abre um CNPJ, né? Eu pego mais dois CNPJ que tem aqueles objetos social, cheio de objeto social, que vende até avião, e falo que na minha cidade tem 3 empresas que vendem pneu. E abro a licitação para o Tião ganhar. Não faz qualquer sentido isso que está acontecendo. Nenhum sentido. É como se a gente estivesse rasgando a lei, rasgando os princípios, porque além de não economizar nada, nós estamos instrumentalizando uma forma nova de corrupção. E, Ricardo, agora eu vou dar uma opinião profunda, que eu tive a oportunidade de palestrar sobre esse assunto semana retrasada na Federação das Indústrias aqui do meu estado. E teve um momento que eu falei assim, agora eu vou falar uma verdade para vocês que vai doer. Mas por que não querem concorrentes? Por que não querem? Por que querem comprar da cidade por 10, 20, 30 vezes mais? Esse dinheiro vai se transformar mesmo em emprego? É real que uma indústria de uniforme de uma cidade de 20 mil habitantes vai trazer emprego suficiente pelo número de empregos que foram fechados na capital, pela empresa da capital não conseguir mais vender uniforme? Porque nós estamos falando que centros industriais, que não estão apenas em capitais, estão pelo Brasil todo, eles têm lá um número de trabalhadores, tem cidades que são envoltas por indústrias. Eles estão todos lá para trabalhar com aquelas indústrias. Se você fala que aquela indústria não pode mais vender para a administração pública em lugar nenhum, só para aquela cidade de 20 mil habitantes, a gente está encerrando aquela empresa. Sim. Então, não está fazendo sentido. E se a lei, pelo menos, falasse algo, eu até falo para os meus colaboradores aqui na MEP, assim, estranho, né? De 2006 até 2021, nunca se falou nesse assunto. Aí nasceu a nova lei de licitações, que obrigou a ser pregão eletrônico, e esse assunto nasce. Ele nasce, cria, se multiplica, né? E é isso. Eu tenho alguns prefeitos que eu tive a oportunidade de falar e alguns dizem assim, Priscila, você não entende? Empresa lá do Nordeste entregar aqui pra gente, empresa lá do Sul entregar aqui pra gente, é muito dificultoso. E eu falo para eles, então, a lei te dá instrumentos de penalizar essas empresas. Sim. Não é restringindo a participação que você vai chegar no melhor resultado.
É você fazendo processos claros, disciplinares contra empresas que apareceram na sua cidade e realmente te prejudicaram. Mas a gente não pode generalizar. A gente não pode dizer porque a empresa não é da minha cidade, ela vai fazer um serviço ruim ou vender um produto ruim. Pelo contrário, existem empresas do Brasil que são elas são carro-chefe naquilo que elas fabricam. Sim, Então, e aí a logística hoje permite isso, né? Priscila, o tempo não me ajuda mais, eu tenho certeza que eu quero só fazer um convite aqui para você, gestor, que acompanha aqui o nosso canal. Você concorda ou discorda do que a Priscila está trazendo aqui? Coloque aí nos comentários para a gente prorrogar este assunto também. E Priscila, eu vou pedir para que você rapidamente fale aí, porque eu tenho certeza que o fornecedor ficou curioso, né? Fale um pouquinho também do trabalho da MEP aí que você já desenvolve há mais de 10 anos, por favor. Muito bem. Olha, gente, vamos discutir esse assunto, é muito importante para os nossos cidadãos, para o nosso país, viu? Eu sou a Priscila, diretora executiva da MEP Licitações há mais de 10 anos, ficamos localizados aqui na cidade de Cuiabá. O nosso objetivo principal é viabilizar a participação das empresas em licitações. Licitações são burocráticas, cheias de regramentos, e realmente não é para qualquer um. As empresas têm que estar aptas documentalmente, mas também tem que ter uma estrutura interna ou externa que corresponde a esse mundo novo de vendas que são, né, as vendas públicas, as vendas para o governo. A MEP Licitações, ela faz tudo, desde a captura do edital até a assinatura do contrato, e depois ainda dá tudo auxílio jurídico durante a execução desses contratos. Ou seja, se você precisa de uma assessoria, a MEP Licitações hoje com certeza vai conseguir te atender. Nós temos clientes no Brasil inteiro. Procura a gente aí na rede social, no Instagram, manda um direct que vai dar certo. A gente responde lá rapidinho. Eu deixo a dica que elas respondem. Vocês viram que eu falei elas, né? Porque na oportunidade, até quando eu visitei o escritório MEP, né? Uma curiosidade, eu lembro que eram só mulheres, as mulheres nas licitações, e eu fiquei super feliz aí, porque realmente, né, na época, a gente até comentou sobre isso, era um ambiente ainda muito masculino, mas que bom que a Priscila, como vocês viram aí, com todo o conhecimento aí, ela não só segue ali o que está no edital, ela realmente vai lutar aí por sua empresa. Priscila, quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a família Forset. Tenho certeza que foi a primeira, né, mas não é a última participação sua aqui no Boletim Diário, porque esse tema, olha só, o tempo não ajuda, mas tem muita coisa aí para a gente explorar também, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Até! Obrigada!